Paz de Cristo, irmãos. Tudo bem com vocês? Estou passando aqui para fazer um apelo, irmãos. Você sabe que a gente aqui do canal ID, eu, minha esposa, a gente não está acostumado a fazer esse tipo de vídeo. Fizemos em uma ocasião apenas, aliás, em duas ocasiões apenas, uma com a dona Lourdes, a falecida dona Lourdes, nossa irmã em Cristo. A gente fez um apelo pedindo ajuda dos irmãos e fomos muito felizes com isso. E com isso a gente conheceu muitos irmãos, conhecemos grandes amigos e que hoje fazem parte dessa família do canal ID. Numa outra oportunidade foi com o meu sogro, quando ele ficou internado com Covid. Ficou um mês no CTI, entre a vida e a morte, e os irmãos ajudaram bastante, né? E eu pedi essa ajuda, foi uma coisa que pegou a gente de surpresa, e ele, para a glória de Deus, está vivo, está aqui com a gente, e vocês fazem parte disso. E agora eu estou aqui mais uma vez, irmãos, para pedir por um outro irmão. A palavra de Deus diz que quando a gente se compadece, né, o nosso Senhor Jesus Cristo diz que nós temos que sentir as dores dos nossos irmãos. Ele curava porque ele sentia no seu interior, o seu espírito ficava agitado quando ele sentia a dor do seu próximo. E com isso ele se compadecia, impunha as mãos e curava. A gente é prova disso, a gente sabe que isso realmente acontece, né? E já fizemos isso pelo Gabriel, a igreja tem feito isso pelo Gabriel, esse menino que eu vou fazer esse apelo hoje aqui, o nome dele é Gabriel Arthur Costas Barcelos, um irmão em Cristo em que eu tive o prazer de conhecer numa oportunidade em que nos reunimos numa vila militar, uma reunião feita pelo irmão Rodrigo, onde eu e o pastor Igor fomos lá pregar o reino de Deus para esses irmãos, fazer um sábado, foi um sábado de estudos, uma manhã de estudos com esses irmãos. Eu vou mostrar a foto para vocês. E o Gabriel estava nesse dia. Só que eu não conhecia o problema dele, ele já tinha esse problema e ele convivia com esse problema. Ele já tem esse problema ele detectou esse problema nele em 2018 e vem convivendo com isso, com essa patologia nos olhos desde então. Então, hoje, né, que eu fiquei sabendo, né, na verdade ontem, fiquei sabendo por alguns irmãos que estão nessa foto e outros também, que congregam lá na igreja do pastor Damásio, na igreja de Jesus Cristo Filhos do Reino, onde eu me converti e onde fui membro por muitos anos. Alguns irmãos de lá me fizeram esse apelo. Poxa, pastor Pedro, você teria como fazer um apelo no canal para os irmãos ajudarem o Gabriel? O Gabriel, ele está aqui conosco e caminhando junto. É um menino que soube a revelação do reino, é apaixonado por ela, vai nas reuniões e tal. Aí eu fiquei tentando me recordar quem era, que eu sou um péssimo fisionomista. Eu não consigo me lembrar de muitos irmãos, assim, a fisionomia deles. Mas eu falei, você tem uma foto para me mandar? Me mandaram a foto que eu estava na reunião e ele estava também. Eu e o pastor Igor. E eu olhei um garoto novo, tem 23 anos, se eu não me engano, um pouco mais, um pouco menos, mas está em torno dos 23, 25 anos. Um garoto novo, um menino aplicado, um menino trabalhador, um bom filho, sabe? Eu tô falando isso com propriedade porque conversei com ele, né? Tive contato com ele, conversei com ele, liguei para ele para saber o problema dele, nós oramos, creio na cura dele, sabe? Mas o fato é que ele está precisando de recursos para fazer uma cirurgia nos seus olhos. Eu vou contar um pouquinho a história do Gabriel. E isso me compadeceu, me fez sentir aquilo que o Senhor Jesus sentia quando ele se compadecia pela dor dos seus irmãos. E eu me compadeci pela dor do Gabriel e me dispus a vir aqui a pedir a ajuda de vocês. Tá? Eu vou falar um pouquinho a respeito da história do Gabriel para vocês entenderem qual é o problema. Ele descobriu essa doença que ele tem, chamado de ceratocone, é uma doença que acomete os olhos e, se não for tratada, leva à cegueira. Ele descobriu isso em 2019. Não é uma doença que causa dor, desconforto, apenas os olhos dele não estavam focalizando direito e causando duplicidade de imagem. Ele começou a sentir isso estudando.
começou a sentir esses problemas. Aí, o desconforto era ele não olhar e os olhos não conseguiam focalizar o objeto. Ficava uma coisa meio embaçada. Ele não conseguia ver coisas próximas a ele. O olho não detectava rapidamente e focalizava no objeto. E fora a duplicidade de imagem. Então ele andava se esbarrando nas coisas, batendo nas coisas, um garoto novo. E aí então ele procurou médicos, alegando que não estava enxergando direito na escola. E tinha também muita fotossensibilidade. Ao andar pela manhã, a luz do sol, a luz do dia, a claridade causava sensibilidade aos olhos dele. E aquilo realmente começou a trazer desconforto para ele. E aí ele foi procurar um médico com sua família, especialistas, e foi constatado realmente a doença, o ceratocone, uma doença miserável, irmãos, essa doença. Ela é sorrateira. E esse vídeo também vai servir de aviso para alguns irmãos, né, que pode estar sentindo esses sintomas, e o quanto antes você detectar, melhor, mais rápido e mais eficaz é a correção. E o caso dele, quando ele começou a detectar essas coisas e a perceber nos olhos dele, já estava avançada a doença. Então ele foi no médico e os especialistas, por causa já do avanço, né, da enfermidade, foi indicado, os médicos especialistas na ocasião indicaram ele fazer uma correção chamada de cross-linking, se eu não me engano, né, salvo engano, mas a palavra, acho que o nome do procedimento é cross-linking, que é uma raspagem da córnea. E isso, irmãos, esse procedimento custou R$9.000. Eles são uma família de classe média baixa, uma família que não tem esses recursos, assim como a maioria de nós, disponíveis em sua conta corrente para. Mas ele foi lá e angariou recursos. Ele é um menino trabalhador, ele trabalha, ele vai, corre atrás. Conseguiram a importância para fazer a raspagem, e foi feita a raspagem nos olhos dele. Isso foi no dia 16/11/2019 que a cirurgia foi indicada para ele fazer, e no dia 23/11/2019 ela foi realizada. Ela não cura a doença, mas ela retarda o problema, ela faz com que a doença ele ganhe uma meia-vida, né? Ele consiga postergar o problema. Você vê como essa doença é tão miserável, irmão. Ele conseguiu postergar o problema. E isso foi feito em 2019. Após a cirurgia, ele fez uma lente de contato. Ele teve que fazer uma lente de contato, que esta lente de contato, ela não é uma lente de contato convencional igual a que a gente conhece por aí, que tampa toda a bolinha preta do olho. Ela tapava uma certa parte da pupila. E aí foi colocado nos olhos dele, só que essa lente, ela incomodava bastante ele. Ela era uma lente que não era a lente, por causa da condição financeira dele, não foi indicado essa lente devido à condição que ele podia ter de comprar essa lente, porque não era a indicação de eleição para fazer. Né? Aqui o médico deveria ter indicado para ele, chamava-se lente escleral, é uma lente que abrange não só a parte preta do olho, mas a parte branca do olho também. É uma lente que causava mais conforto para ele, ela não cortava a retina dele, e aí a esclera dele, né? Ele me contou que essa lente ele usou por um tempo, essa primeira lente que custou R$2.000 e poucos, ela machucava ele, trazia mais fotossensibilidade a ele. Então ele teve que usar, né, partir por uma coisa mais requintada, mais cara, né, porque realmente, por o processo dele estar muito avançado, ele não tinha muito o que fazer. Então ele gastou os R$2.000 por causa da indicação desse médico, e depois teve que gastar mais R$6.000 para fazer essa chamada lente de contato escleral, que ela abrange a esclera do olho. E essa lente custava mais R$6.000. Então, olha só, vai fazendo as contas. 9.000 de cirurgia, 2.000 de uma lente, mais 6.000 da outra. E essa lente de R$6.000, ela toda hora ela tem que ser colocada num soro fisiológico que é especial, que vem de ampola, em que a caixinha com 100 ou 200
soros desses custa mais R$250. Então, toda hora ele tem que estar gastando dinheiro para colocar essa lente, acondicionar essa lente quando ela não estiver nos olhos. E essa lente ela dura por apenas 2 anos. Ele usa essa lente até hoje, né? Ele tem usado essa lente. Ele vai ter que trocar ela, porque ela já está incomodando o olho dele, né? Ela já está machucando o olho dele, ele teve que trocar novamente. E aí ele foi no médico de novo, né? Antes de trocar a lente, né? Essa lente escleral, ele foi no médico novamente fazer uma consulta, porque essa lente já estava, por ela já estar envelhecida, né? Olha só, isso foi em 2019, irmãos. Nós estamos em 2024, ele usou até 2021. Então, ele está empurrando para frente por não ter condições de ficar trocando a lente toda hora. R$6.000, não é todo mundo que tem para trocar por lente de contato. E o que está sendo envolvido aqui é a visão do menino de 23 anos. Isso é que incomoda, sabe? Que traz dor, que faz a gente ficar agitado no espírito. Então ele foi no médico para ver o que o médico podia fazer, se havia alguma outra lente, alguma outra, se teria que comprar uma nova. E aí ele fez alguns exames, novamente, e foi detectado uma piora muito grande no olho esquerdo dele. A doença, o ceratocone, estava muito avançado no globo ocular esquerdo dele, do Gabriel. E então, ele foi feito mais uma lente, né? Ele gastou mais uma vez esse recurso, mas o médico falou, olha só, Gabriel, a gente tem mais 2 saídas. Essa lente ela só fica postergando. Ela só fica empurrando para frente, te trazendo uma certa condição para você poder enxergar, mas a doença, a gente não consegue conter a doença. Então, a gente tem mais 2 estágios para percorrer. Fazer um implante, que é uma cirurgia, um implante de anel de Ferrara. Essa cirurgia, a qual aqui eu vou comentar com vocês aqui, pedir ajuda para a gente conseguir o recurso para abençoar a vida do Gabriel. É um implante de anel de Ferrara. Essa cirurgia, ela custa R$13.000 para cada olho. Ele vai ter que fazer nos 2 olhos. Então são R$26.000, irmão, mais R$26.000 que ele vai ter que se dispor para fazer. E envolve a visão desse menino. E com essa cirurgia, essa doença, a gente consegue fazer com que essa doença estabilize, porque essa doença, o ceratocone, ela para de evoluir depois dos 30 anos, ele tem 23 anos. Então, até os 30 anos, essa doença para de evoluir, mas no grau em que ela se encontra nos olhos dele já, aos 30 anos ele vai estar cego. Então, se a gente conseguir fazer ele, conseguir angariar o valor de R$26.000 para ele fazer essa cirurgia, a gente consegue. Veja bem, a gente não vai curar o Gabriel. Os médicos não vão curar com esse procedimento. Vão conter esse procedimento para que aos 30 anos ele pare de evoluir e ele tenha a visão, com essa cirurgia, de 90% da sua normalidade. Ou seja, ele nunca mais vai voltar a ser normal. Salve-se o Senhor Jesus Cristo, através de muita oração, o curar por completo. E nós estamos orando, o que a gente está fazendo aqui são paliativos, irmãos. A cura vem do Senhor. Mas ele está perdendo a cada dia a sua visão. Então, com essa cirurgia, né, de implante de anel de Ferrara, a gente vai conseguir, de uma forma estratégica, conter essa doença até os 30 anos do Gabriel. E a partir dos 30 anos, essa doença ela cessa, ela não mais evolui. E ele vai conseguir, pelo menos, ficar com 90% da sua visão, e o restante ele vai conseguir corrigir com óculos. Hoje, o óculos não resolve o problema do Gabriel. E o passo além dessa cirurgia de anel de Ferrara, desse implante, é o transplante de córnea. Essa é a última instância. A gente não quer chegar nessa situação, porque o transplante de córnea, você imagina para transplantar um rim, um coração. A gente tem que achar a pessoa compatível, aguardar num banco de espera. E é uma coisa tão específica que você imagina um transplante de córnea. Ela tem que ser compatível com a córnea do Gabriel. Não vai ser fácil, não é fácil, irmãos. A gente não quer deixar chegar nesse ponto. E ele é só um menino de 23 anos, um irmão em Cristo. Então, a gente quer parar aqui no implante de anel de Ferrara. A gente quer abençoar a vida do Gabriel,
com esse implante, com essa cirurgia, para que essa doença fique contida até os 30 anos dele e ele possa, depois dos 30 anos, corrigir o restante de visão que falta para ele com os óculos. O que eu estou pedindo aqui, irmãos, é uma coisa legítima, é uma coisa sensata. Se eu pudesse, eu abençoaria a vida do Gabriel com todo esse dinheiro. Mas eu, infelizmente, não tenho esse recurso. Mas eu sei que aqui no canal ID, assim como vocês já me ajudaram em outras ocasiões, eu sei que cada um de vocês pode, aqueles que sentirem no coração, de ofertar na vida do Gabriel. Esse é o princípio da oferta, irmão, do Novo Testamento. A oferta em que os irmãos colocavam ali diante dos pés dos apóstolos e cada um segundo o seu coração, aquilo que sentia no seu coração. É de coração, sem entendimento, é para abençoar. A oferta é para abençoar o próprio corpo. E eu quero juntar esse recurso para abençoar a vida do Gabriel. Eu peguei e anotei aqui, para ficar uma coisa bem clara, bem transparente, o Pix da mãe do Gabriel. O nome da mãe do Gabriel, ela se chama Senhora Cristina de Fátima Costas Barcelos Coelho. Eu vou colocar o nome dela e o Pix dela no comentário fixado, no primeiro comentário desse vídeo que vocês estão assistindo. O Pix dela é o CPF dela, é 014 277 217 85. O nome da mãe dele é Cristina de Fátima Costa Barcelos Coelho. Eu vou colocar, mais uma vez, eu vou colocar no comentário fixado, no primeiro comentário desse vídeo, vou deixar ele fixado lá. E todos os irmãos também estão fazendo uma vaquinha online, que eu vou também deixar no comentário fixado o link desta vaquinha online. Tudo isso para angariar esse valor, essa importância de R$26 mil, que é o custo dessa cirurgia de implante de anel de Ferrara, para abençoar a vida do Gabriel e ele poder ter qualidade de vida, enxergar. Ele não vai enxergar 100% ainda, irmãos. Ele vai enxergar 90%, vai adquirir 90% da sua visão. Hoje ele está, assim, conseguindo enxergar graças à lente escleral que ele está usando, que já está vencida. Mas essa cirurgia vai abençoar ele, vai conseguir conter a evolução dessa doença até os 30 anos dele, quando ela para de evoluir, e ele vai ficar com o que sobrar da sua visão, graças a esse implante que nós vamos conseguir para ele, e dali para diante, ele vai corrigir com óculos de grau, que aí é possível ele conseguir. Vocês entenderam o que eu falei, irmãos? Eu queria pedir a ajuda de vocês, pedir a ajuda da família ID, para a gente conseguir. Aqui nesse canal, nós temos quase 20 mil inscritos. Se você, cada um de você, desse vídeo, serem sensibilizados no seu coração, se colocarem na posição do Gabriel, de 23 anos, tendo a sua visão quase toda comprometida por causa dessa enfermidade ceratocone. Se você sentir no teu coração, doe. A importância que você quiser, eu não vou ficar estipulando o valor. É segundo o que você pode e aquilo que está no seu coração. Tá bom, irmãos? Conto com a família de vocês, conto com a família ID, com a ajuda de vocês. Eu sei que vocês são irmãos maduros, conscientes e desprendidos. E eu sei que nós vamos conseguir esse valor para eles. Para ele, quando conseguir, eu vou vir aqui fazer outro vídeo para agradecer. Eu vou colocar a imagem aqui do Gabriel e provar para vocês que eu conheci, eu e o pastor Igor, nós conhecemos o Gabriel numa reunião que fizemos. Vou colocar a foto dele aqui para você ver. Ó. O Gabriel esse de cima e a setinha verde, ele ali numa reunião que nós fizemos com esses homens de Deus aí, quando fomos pregar o reino de Deus para eles, na Vila Militar, aqui no Rio de Janeiro. Tá? Esse é o Gabriel, e o Gabriel está ali embaixo, debaixo da setinha verde ali, na foto de baixo. Esse menino de 23 anos é que está precisando da nossa ajuda. Tá bom, irmãos? Conto com vocês, vou colocar aqui embaixo o Pix da mãe dele, da dona Cristina, e também a vaquinha online para vocês ofertarem conforme vocês quiserem, tá bem? Na opção que vocês quiserem. Tá bom? Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.